A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do dia está contida no livro de Apocalipse, conhecido como o livro de Apocalipse, que traduzindo é o livro das revelações de Deus que deu ao seu Filho Jesus, né? Que enviou seu anjo e as notificou ao seu servo João. No capítulo livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 5, está escrito que ele, né, é aquele que nos ama. Ele é aquele que nos ama, ou seja, ele é Jesus. Jesus é aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. Sacerdote é aquele que ministra a palavra de Deus e também ora, intercede pelo povo, né? Pelo povo de Deus, pelas pessoas, né? E ele nos constituiu, né? Para Deus e seu Pai, como reino sacerdotal, como sacerdotes para servir a Deus e para servir a seu Pai e Deus, né? Deus para servir a Deus, né? Ou seja, Jesus nos constituiu sacerdotes, né, para servir a Deus, né, o seu Pai. Nós temos o poder, né, de orar a Deus. Então invoque o Senhor, porque assim como Deus nos ama, Jesus também nos ama, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Jesus falou que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós temos dois seres nos céus que nos amam, né, Deus e Jesus, que está do lado direito de Deus nos céus. E aqui na terra, sobre a terra, o Espírito Santo, né, que tem ciúmes da gente, né, o Espírito Santo tem ciúmes da gente, né, está escrito. Ou seja, e ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E Jesus, que está à direita de Deus, que foi posto como mediador, né? Aquele que intercede por nós, né? Entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, ele foi posto para interceder por nós, né? Jesus Cristo homem. O primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito, né, que Jesus Cristo homem, está à direita de Deus ali, né? Ele está à direita de Deus. Ele é o intercessor, né, entre Deus e os homens. No primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito que Jesus Cristo é o intermediário, né, o intermediador, ou seja, o intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, né? Esta palavra está escrita, contida no primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.